Juro pra você. Se tu entender tudo que eu passei até agora, claro, tem que treinar bastante para isso, né? Mas se tu entender tudo que eu passei até agora, com certeza você já entendeu 50% da matemática. Sim, de tudo que tu tem que aprender na matemática, 50% tá aqui. O resto são detalhes. Que é muita questão de provas, Enem, vestibular, a desgraça toda aqui, de prova de faculdade. Na realidade, quando a gente está trabalhando com aplicações da matemática, que nem é o teu caso, né, que vai ser uma engenheira, algo assim, cara, é só isso, só reta praticamente. Então, entendeu isso aqui, já era. Por isso que eu foco tanto nesse assunto. Se tu for no meu canal e escrever equação de primeiro grau, tu vai ver que, sei lá, das 800 aulas, 100 é disso. E o pessoal curte. Você tem Então, canal? sim, eu te mandei até o canal onde eu posto os vídeos das nossas aulas. Foi? Ô, louco! Bem, se eu não mandei... Bem, eu tenho quase certeza que eu mandei, mas eu vou te mandar de novo. Deixa eu pegar aqui. Aí tu pode procurar lá. Se eu gravo a aula, em algum lugar eu coloco. Então, aí eu pensei que era privado, não era tipo que você tinha um canal mesmo. Ah, é, mas assim, ninguém assiste, sabe? Ah, Só o aluno que tem aula mesmo assiste. Tu vai ver lá uma visualização, né? Às vezes tem duas, três, porque os pais gostam de assistir também a aula. Tem criança que eu dou aula, né? Mas ninguém assiste. A aula que eu tenho mais visualizações, deixa eu até ver aqui, agora fiquei curioso. É uma aula que eu fiz assim, que me deu na telha um dia e não era para nenhum aluno. Era um problema legal que eu vi de velocidade média, que eu dava aula no Instituto Federal na época, há 8 meses atrás, e daí eu coloquei esse problema na prova e eu não sabia resolver. Era um problema meio difícil, assim, da Olimpíada Brasileira de Física. Daí eu fiquei com tanta vergonha que eu gravei um vídeo e falei assim que é normal pessoas que têm uma formação boa que nem a minha não saber. Daí os outros, cara, é tudo coisa que eu dei para turmas depois, assim, tua aula ninguém vai ver, só tu, te garanto. Mas se tu quiser eu coloco no privado, não tem problema não. não. Beleza. Vamos continuando aqui. Tá bom, Você daí dá a gente... Oi, diga. de circuitos elétricos? Circuitos elétricos, tipo resistor, diferente de potencial, essas coisas? É que tem uma aula aqui, circuitos elétricos. Ah, sim, sim, sim. Eu tava dando aula disso ontem até pro rapaz. Hum, Sim, eu sou físico, na verdade, né? Daí a gente vê mais isso. Então é isso aí, vamos lá. Quando nós temos, então, retas, elas têm algumas características que a gente pode visualizar no gráfico. Olha só essa aqui, que reta legal. Ela cruza o eixo y, y igual a -1. E a gente repara que o coeficiente linear é -1. De fato, onde a reta cruza é o valor do coeficiente linearzinho ali. Aqui está passando justamente no zero, por isso que a equação é simplesmente 2x. Aqui é a equação x e eu quero que tu repare uma coisa no gráfico, né? A equação 2x, ela é mais íngreme, né? Então, quanto maior o número que multiplica o x, mais inclinada a reta está. E uma reta como essa aqui, né, ela não muda nada. Isso tem um gráfico, é bizarro, mas é um gráfico isso aqui. É o gráfico sempre no 4. Para qualquer valor de como x, no 4. que eu Oi. aumento mesmo a tela? Tu tem que apertar nas 3 bolinhas ali. Do lado do microfone vermelho. Ah, foi. Foi? Uhum, Então obrigada. tá bom. Tá, e daí... que mais rola, né? Que mais temos aqui? Cara, deu uma coisa esquisita no meu computador, tá tudo preto onde não deve estar. Continuando. Daí a gente notou uma coisa bem legal aqui, que quando nós temos uma reta, né, que tem o mesmo número que multiplica o x, mas diferentes coeficientes lineares, -2, -1, a gente tem retas paralelas, aquela coisa que a gente aprende na escola, paralelismo, tá na prática aqui, olha só. Então, se você quer desenhar retas paralelas, retas que nunca irão se encontrar, você tem que simplesmente deixar o mesmo coeficiente angular. Grava o que eu falei agora.
Se tu quer desenhar retas que nunca vão se encontrar, o coeficiente angular delas deve ser igual. Show! Daí nós vimos também um pouquinho de zero da função, que é as raízes, né? A mesma coisa que tu encontra lá quando você faz Bhaskara, que na prática serve para quê? Na prática, serve para encontrar onde cruza o eixo X. Né? E o valor de X, onde a reta cruza o eixo X, é sempre menos B sobre A. Mas, às vezes, fazer isso, né, é meio chato. O mais legal é tu pegar a equação e zerar o Y. E daí tu isola o X. Então, tu não precisa decorar isso aqui, é isso que eu quero dizer. Pode pensar isso sempre para qualquer reta. Só zerar o Y. Isolar o X. Que é o que ele fez aqui, olha só. Essa era a nossa reta. Ele pede em A o valor da função para x igual a zero. O que é o valor da função para x igual a zero? O valor da função para x igual a zero é sempre, 100% das vezes, o coeficiente linear. O B. O valor onde a reta cruza o eixo y. Que é o caso aqui, 5. Então não confunda o valor da função para x igual a zero com o zero da função. O zero da função é o valor dx que zera o y. Faz o y ser igual a zero. Eu me repito assim, mas é que eu tenho alguns alunos que eles, eu não sei você, que claro, a gente está começando a ter aula agora, mas se eu não falar a frase exatamente que clica na cabeça, ele não entende. Então, se eu estou me repetindo e você acha chato, você eventualmente me fale, porque eu não gosto também de me repetir, tá? Mas eu vou me repetir até, né, você quiser. Se liga então aqui, olha só. Zero da função não é o valor da função para x igual a zero. Zero da função é o valor de x que eu coloco na função e ela zera. Em outras palavras, o y será igual a zero. Então, bem, eu posso pensar, olhar aqui e pensar, o que vai fazer isso aqui ser zero, né? Mas em vez de pensar, eu posso fazer conta. Eu eu implico que o y é zero e isolo o x para encontrar o valor que causa isso. Então, eu passo menos 5 para o outro lado, passo menos 3 dividindo, x igual a 5 terços. Então, de fato, se eu colocar 5 terços aqui, vai dar zero essa continha de mais aqui. Né? Porque menos 3 vezes 5 terços, corto 3 de baixo, com 3 de cima, sobra só menos 5 mais 5, zero. Pronto. É o que eu havia dito. E o gráfico da função, você pega 2 pontos, pode pegar justamente os pontos que a gente achou agora. Claro, estou passando isso rápido porque depois tu vai ler no livro e depois eu vou fazer um exercício, então não precisa ficar tenso. E daí coloca os pontos e já era. Tá aí, ó, retinha feita. Beleza? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver uma aplicação interessante, aplicação que eu gosto muito. Eu vou resolver essa aqui. Depois nós vamos dar uma olhadinha também como está no livro. E depois nós vamos fazer juntos outra conta. Então a senhorita vai fazer umas continhas sozinhas. Ok. Então vamos lá. Cara, meu computador tá esquisito. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Quando você terminar de ler, você me fala, tá bom? Tá bom. Terminei. Ok. Velocidade de um trem em km por hora varia com o tempo t de acordo com a função. Velocidade igual a 50 menos 10t. Bem, o que significa isso na prática? Significa que no começo do estudo, ou seja, quando o tempo é igual a zero, eu sempre ligo o cronômetro dos meus estudos de física quando eu coloco t igual a zero ali e verifico qualquer coisa. Eu vou verificar que a velocidade inicial é 50. É como se eu tivesse apagado isso aqui.
E eu noto que tem um menos 10t aqui. Significa que a cada segundo que passa, a velocidade diminui 10. Né? Imagina se eu coloco t igual a 1. 50 menos 10, 40. Se eu coloco t igual a 2, 50 menos 20, 30. E assim vai até zerar em t igual a 5. A lei da função dada por v igual a 50 menos 10t é da forma y igual a x mais b, portanto, é uma função afim. Quais são os valores dos coeficientes a e b? Vamos colocar uma embaixo da outra para verificar isso. A pessoa erra aqui, é triste. A pessoa erra aqui, ela está naquela mentalidade quarta série ainda de que as coisas têm que estar do jeitinho que a professora sempre passa. Então a gente chega no ensino médio, acabou isso. Na verdade, tem alguns ensino médios, né, que são bem ruins, assim. Tem faculdades também. Mas de um modo geral, né, se tu vai pegar, por exemplo, um problema do Enem mesmo, que é um lixo para resolver, ou um vestibular, que seja, ele não quer que você pense dentro da casinha. Ele quer que você veja os detalhes. Ele quer que você pense de uma forma mais geral. E não daquele jeito, a conta tá errada, prof. Deu número de vírgula. Isso aí não existe mais. Então, o que está rolando aqui? Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque a pessoa desatenta, ela pensaria o seguinte: o A é 50, o B é 10. Está completamente errado. E se eu tivesse colocado as coisas, sei lá, invertidas, girada de cabeça para baixo, ao contrário? Não tem nada a ver a posição onde eu coloco os termos. Absolutamente nada a ver. A ordem dos fatores não altera o produto na soma também. Eu posso somar primeiro, diminuir depois, não importa. Colocar um número antes ou depois. 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. É isso que eu quero dizer. Então, sendo assim, eu noto que, bem, de fato, o V se compara com o Y. Por quê? Porque a velocidade depende do tempo. Da mesma forma que o Y é uma função de X. Show! Agora, nós vamos notar o seguinte. A característica da função afim é ela ter um número que multiplica o X mais um número que soma. Um número que multiplica o parâmetro independente, que é o X. E outro número que soma o parâmetro independente. O que é independente na equação da velocidade é o tempo. O tempo passa independente da gente estar se preocupando com ele. Vai passar. Qual é o número que multiplica o t? É o menos 10. O sinal vem junto. Então, na nossa comparação, ficaria mais evidente se eu, né, se eu quiser ficar comparando assim, desse jeitinho, colocasse o AX para cá. Então, agora sim eu noto uma organização igual nas duas equações, de tal forma que eu posso verificar que o A, o coeficiente angular, é menos 10. Por quê? Porque menos 10 é o número que multiplica o parâmetro independente. Não é 10, é menos 10. E o B, o coeficiente linear da equação aqui, da velocidade em função do tempo, é 50. Pronto. É assim que funciona. É dando aquela respirada e vendo detalhes da conta. Senão vai ficar complicado. Beleza. B. Construa o gráfico dessa função. Tudo bem. Vamos construir o gráfico. Algumas coisas que a gente pode já, só de olhar para a equação, verificar sobre o gráfico, né? Ela vai ser uma reta decrescente. Certo, Érica? Uhum. Por que ela é decrescente? Porque ela é menos negativa? Isso, exatamente. Porque o número que multiplica o x é menos. Uhum. Se o 50 fosse menos, não ia dizer nada sobre a reta ser crescente ou decrescente. Mas o que indica isso é o sinal do coeficiente angular. De fato, ela é decrescente. Muito bem. Nós também vemos que o coeficiente linear, o b, né, é 50. Significa que ela cruza o eixo y em 50. O eixo y aqui é o eixo da velocidade. O x é o do tempo. Então aqui, vamos colocar aqui como 50.
ela vai ser uma reta que vai passar por ali. Só que eu não sei onde ela acaba. Como que eu vou descobrir onde ela acaba? Bem, esse aqui é 50, né? Aqui é 40, 30, 20, 10, aqui é 0. Aqui o eixo X é o eixo Y igual a 0. Da mesma forma que esse seria o eixo Y igual a 50. Ok? Então, um valor interessante é perceber o zero da função, ou seja, onde a reta cruza aqui o eixo Y. Que, no caso, é o valor de t que zera a função, ou seja, o zero da função. Então, agora eu vou lhe dar um minutinho para descobrir qual é o valor de t que eu coloco aqui, né, que faz essa conta dar zero. Pode fazer a conta no papel, se não conseguir de cabeça. Calma aí, eu não entendi. Eu tenho que fazer o 50, ele virava o zero? 50 menos 10t igual a zero. Ah, calma aí, eu tô bugada. 50 menos 10t igual a zero. Calma, 50 menos 10, ele ia ficar 40. Aí eu tenho que 50 fazer. menos 10t não é 40. É o quê? Tá, eu vou fazer. Tu nunca diminui letra com número. Não pode. Já se viu diminuir letra com número? É que nem fazer 50 euros menos 10 reais. Não dá 40 nada. Não existe isso. É uma coisa que significa algo porque não tem o T e aqui significa outra coisa porque tem o T. Então tu não pode. De toda forma, 50 menos 10t igual a zero. Eu posso, por exemplo, passar o 10t para o outro lado. Vai ficar 50 igual a 10t. E agora eu passo 10 dividindo. Por quê? Porque ele está multiplicando e eu quero deixar o t sozinho. Porque eu estou procurando o t que zera essa conta. Que é igual a essa conta, ou seja, aquilo que dá o v igual a zero. Aquilo que vai fazer cruzar aqui no eixo x. Passo 10 dividindo, t vai ficar igual a 5, ou seja, ele cruza em t igual a 5. Sendo assim, a reta é essa. Qual ponto é esse aqui? Esse é o ponto 0 para x, 50 para y, ou 0 para tempo, 50 para velocidade. E esse aqui é o ponto 5 para tempo, 0 para velocidade. O que significa esse tempo aqui na prática? Significa que quando eu jogo t igual a 0, a função dá 50. O que significa fisicamente? Quando eu ligo o cronômetro, a velocidade do carro é 50. O que significa isso aqui? Significa que 5 é o zero da função. Quando eu coloco 5 na equação, o y dá zero. 5 segundos faz a velocidade do carro ir para zero. Junto dois pontos, faço uma reta. Como é que eu encontrei esse ponto? Eu tenho a equação, eu quero qual é o valor do tempo que faz o v dar zero. Por quê? Porque eu queria um ponto aqui no eixo x. Então eu coloquei zero aqui. Professor, inverteu de lado, não importa. Essa conta no espelho dá a mesma resposta. Aí eu passei o DST para o outro lado. Se ele está com sinal de menos, veio para cá com sinal de mais. Passei o 10 dividindo, 50 dividido por 10, 5. Tudo bem? Uhum. Show. Cuidado com as somas malucas, né? Não pode somar letra com número. Tipo, A mais B. Quanto é A mais B? Não sei. Mas eu não posso dizer que A mais B é C. Uhum. Porque eu não posso somar com B. É da mesma coisa, eu não posso somar maçã com banana, sacou? Quanto que é uma maçã mais uma banana? Não é nada. Porque eu não posso somar coisas diferentes. A gente só soma coisa que é igual.
uma maçã mais 3 maçãs, dá 4 maçãs, isso eu tenho certeza. Beleza. Então, cuidado com as contas com letra. Show? Então, vamos lá. Bem, antes de fazer qualquer coisa que envolva gráfico, qualquer parada do gênero, eu vou te pedir para tu resolver 2 sisteminhas lineares bem rapidinhos. Bem rapidinho, vai depender do quanto tu quiser pensar nele e tal, né? Então, a princípio, eu vou propor algo que eu acredito que é parecido com a conta que eu fiz anteriormente. Bem, vamos lá. A primeira conta que eu quero que tu resolva é 3x mais 13 igual a 5x mais 15. Bolei da minha cabeça, não sei se vai dar número com vírgula, sei lá. Encontre o valor do x. Vou colocar aqui. Beleza. Agora aqui, eu vou colocar uma equação e eu vou querer que você encontre o zero da função, ou seja, o valor que faz o y ser igual a zero, e o valor da função quando x igual a zero. Eu não vou te explicar esse enunciado. Tente se basear no que a gente estava vendo até agora, que são as mesmas palavras, a mesma ideia do que eu vim te explicando até agora. Tá? Daí a equação que tu vai tentar resolver essa aqui, ó. Y igual a 2x mais 4. Beleza. Bem, eu tô aqui para te ajudar, mas eu vou ter que te deixar um tempo sozinha nisso. Claro, eu vou te mandar o que eu acabei de fazer para que tu tente desenvolver sozinha e verifique tuas dificuldades. Tá? Mas é para tentar mesmo. Então deixa eu mandar aqui. Aí, show. Então tem a continha vermelhinha lá que é parecida com essa primeira aí. Bem, de toda forma, você sabe o algoritmo para resolver uma conta como essa, né? Você tem que isolar o x. Então você pode, por exemplo, deixar tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado.
E aí, minha amiga, conseguiu encontrar o valor do x, mesmo que em fração ou em número decimal? Eu acho que tá errado. Quanto deu o teu x? Deu -1. Não sei, vamos ver. Bem, se você seguir o algoritmo que eu falei, você tenta isolar o x primeiro. A gente pode isolar o x passando tudo que tem x para o lado esquerdo, por exemplo. Então já tem um 3x, ele não vai mudar de lugar. O 5x vai para o outro lado, menos 5x. 15 fica aqui. O 13, que estava positivo, vem para o outro lado negativo. 3x menos 5x é menos 2x. E 15 menos 13 é 2. E a resposta dá menos 1. 2 é igual a menos 1. Foi a resposta que você teve, né? Foi, mas eu fiz diferente. Bem, eu não consigo imaginar outra forma que você fez, mas se chegou na resposta, na mesma resposta, tá certo. Como é que você fez a conta? Eu coloquei 2 menos 13. Enfim, eu vou te mandar a foto depois. Tá, bem. Tem que fazer desse jeito. Assim, eu não gosto de dizer tu tem que fazer do jeito que eu faço, mas é que esse jeito aqui é muito. Como eu posso dizer? Não sei dizer. Só sei que esse é o jeito, cara. Complicado. Mas vai lá, faça a 2 agora. A2 é o y igual a 2x mais 4? Isso. Mas é para encontrar as coisas que estão escritas aqui, né? Encontre o zero da função, blá blá blá. Uhum. Pô, mas tu já tá melhor mesmo, cara. Porque, meu, o ouvido sangrar, eu tenho 30 anos e nunca vi ninguém com o ouvido sangrando. Não, eu não tô escutando muito bem, não. Parece que eu tô falando e tem tipo um eco, sabe? Caraca, tadinho. Melhoras aí, meu. Mas não adianta nada. Ontem eu vim escutando música bem alta e pra mim tava bem baixo. E uma moça do meu lado falou assim: Moça, tô ouvindo tudo. Pois é, né? Talvez parar de usar o fone de ouvido tão alto. Eu acho que eu não consigo. Veja que a nossa geração é a primeira que cresceu com fones de ouvido, né? Então, muito provavelmente, que não tem muita noção da realidade, assim, vai ser surdo aos 50, 60 anos. Então, cuidado. Uhum. E o mais legal é que eu sou branquinha e o enfermeiro não conseguia achar a minha veia. Aí ele me furou todinha e ainda eu tô com o braço todo dolorido, roxo. Pô, mas a pessoa que é branca, ela normalmente é mais fácil de ver a veia, né? Então, ele não conseguiu, ele falou que minha veia tava muito fraca. Não entendi nada. Talvez não tá passando muito sangue. Talvez tá perto de uma anemia, algo assim. Cuidado.
Eu não sei se pode fazer isso, porque meu professor estava falando que quando, tipo, o x, ele é, tipo, não tem um valor de x, você pode colocar o zero entre parênteses? Zero entre parênteses. Tá falando da primeira pergunta que eu fiz ainda, né? Que é encontre o zero da função, certo? Uhum. Para encontrar o zero da função, você tem que colocar no lugar do y o zero. E isolar o x. Isso é encontrar o zero da função. Dizer que y é igual a zero e isolar o x. Deu. Eu acho que deu -2, tá certo? Tá Certo, errado. menos 2. Certinho. Agora vamos para a próxima. Qual é o valor da função quando x é igual a zero? Dá 4? Exato. Quando nós estamos procurando o valor da função em x igual a zero, nós estamos procurando, na realidade, o coeficiente linear. E ali está explícito que o coeficiente linear é 4, então sim, a resposta é 4. Muito bem, então com um pouco de atenção você consegue resolver as contas, não precisa ter medo. Show! Continuando. Bem, já que tu trabalha um pouquinho, eu vou fazer uma conta. Tu vai fazer outra depois. Eu quero fazer uma conta que está um pouco antes aqui, eu acho legal treinar isso. Esta aqui. Esta aqui, ó. Eu vou fazer esta da FGV. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. E agora aqui, beleza. Vamos lá. Uma função polinomial do primeiro grau é tal que f de 3 igual a 6 e f de 4 igual a 8. Portanto, o valor de f de 10 é, né? A pessoa desatenta olha para isso não entende nada. Bem, o que acontece aqui? Vamos por partes, né? Função polinomial do primeiro grau. O que é uma função polinomial do primeiro grau? É a equação da reta. É a equação de primeiro grau. É a função afim. É a equação linear. Que a gente vem estudando até agora. Ou seja, y igual a x mais b. Mas por que esse nome? Não sei, é que nem o capeta, tem 300 nomes. Por que o capeta tem 300 nomes? Porque o pessoal gosta de chamar ele. Ele aparece bastante. A equação da reta também. Ela aparece muito. Tudo que aparece muito tem muito nome. Pode reparar isso. Acho que era isso que me lascava muito, porque, tipo, aparecia um nome diferente e eu pensava, acho que eu não sei fazer isso. Pois é, só um nome diferente. Então vamos escrever aqui. A função polinomial do primeiro grau. Primeiro. Show. É a nossa queridona aí. Ela pode ser escrita de outra forma também. Em vez de y, a gente coloca f de x. Por quê? Porque o f de x significa função de x. O y está em função de x. O valor do y depende do valor de x. Dependendo do número que eu coloco aqui, eu vou ter um outro número para y. O a e o b são constantes. Então, eu escolho um valor de x e recebo um valor de y. O x é o input, o y é o output. Muito bem. Isso é só uma outra forma de escrever a equação sem y. Mas por que eu estou escrevendo desse jeito? Por causa do enunciado, olha só. Olha isso. Ele falou f de 3 igual a 6, f de 4 igual a 8. E o f de 10? Bem,
Para eu conseguir encontrar o f de 10, eu tenho que saber qual é a função que ele está falando. E eu vou encontrar por meio desses dados aqui. E do fato de eu saber que é uma equação de primeiro grau. Beleza? Vamos usar os dados. Sabemos que é uma equação de primeiro grau. Vamos encontrar a equação e depois encontrar f de 10. Mas o que é f de 10? Bem, veja, eu tenho f de x. Se aqui está me dizendo f de 3, significa que nesse aqui o x é 3. Por quê? Porque dentro do f está o x. Se aqui tem um 3, significa que o x é igual a 3. É isso. Simplesmente por comparação, tá? Então, a gente tem o seguinte. Nós temos para esse primeiro cara aqui, vou colocar assim, que x igual a 3 e y igual a 6. Por quê? Porque está dizendo que f de 3 é igual a 6. Ou o f do x igual a 3 igual a 6. O f de x de 3 igual a 6. Então, veja, se a gente fizer a comparação aqui, a gente nota que o f de x é y. Então, aqui ele está dizendo que o meu f de x é 6. Então, significa que o meu y é 6. Essa é a comparação. Então, sempre que tu vê escrito desse jeito, essa é a comparação que tu vai ter que fazer. Agora, para esse cara aqui, mesmo esquema. O x é 4, o y é 8. Então, nós temos dois dados aqui. Beleza? Temos um ponto, x igual a 3, y igual a 6, e o outro x igual a 4, y igual a 8. E a gente vai utilizar aqui a mesma técnica que a gente utilizou naquele problema de camisas, lá na outra aula, que era, na prática, obter o quê? Obter o valor, a equação em si, os valores de A e B, por meio do que nos foi informado. Aqui as coisas só foram informadas de um jeito diferente. Lá ele falou, quando eu vendo 50 camisas, é não sei quantos reais. Parari, parará. Aqui não. Aqui ele já falou exatamente qual que é o valor do x e do y associado ao x. Em duas situações. Então eu vou escrever a equação para essas duas situações. Primeiro vamos escrever a equação dos dados azuis. A equação não é y igual a ax mais b? Deixa eu até pegar aqui, que vai que, apesar de eu já ter falado ela umas 70 vezes, né, às vezes a gente esquece. Então, y, no caso azul aqui, é 6, x é 3. Então, a gente de preto vai colocar as outras coisas aqui. E no caso vermelho, mesmo esquema. O y é 8, o x é 4. Lembrando, esses valores eu tirei do que estava no enunciado. Agora, nós temos novamente aquela situação curiosa, onde nós podemos subtrair, somar, fazer alguma coisa. Mas eu te disse a dica que é sempre bom subtrair. Então, eu vou subtrair desse jeitinho aqui. Por que é sempre bom subtrair? Porque tem sempre b no final das equações. E b menos b é sempre zero, independente do valor do b. Uma coisa menos a outra é zero. 8 menos 2... 8 menos 6 é 2. Meu cérebro faz as contas e já me dá a resposta antes. 4 menos 3 é 1. 1A. Por quê? Porque eu estou diminuindo 4 As menos 3 As. Então fica 1A. Estou diminuindo 4 euros por 3 euros, dá 1 euro. 4 reais por 3 reais dá 1 real. Então são coisas diferentes. Mas a subtração dos inteiros, dos números na frente, é a mesma. E b menos b é zero. Então a gente, né, pode colocar mais 0b, mas nem importa isso. 0 é 0. Logo, nós notamos aqui, primeira resposta interessante. O A é 2. Certo? Bem, quando você não responde, eu acredito que você está concordando comigo. Tô. Você vai fazer um Pix para mim de R$1.000 hoje? Não. Ah, droga. Então tá. Agora que a gente encontrou o A igual a 2, eu posso pegar qualquer uma das duas equações e substituir esse valor nela.
Então, eu vou pegar essa aqui, por exemplo, que tem os numerozinhos redondinhos. E no lugar do A, eu vou pôr 2 agora, olha só. Vou simplesmente substituir. Tome cuidado para não pensar que é 24. Na verdade, é 2 vezes 4, porque o A multiplica 4. Então, 8 igual a 8 mais B. Bem, qual que deve ser o valor do B para que o lado esquerdo seja igual ao direito? Ou seja, B tem que ser 0. Qualquer dúvida, passa 8 para o outro lado, 8 menos 8, 0. Logo, encontramos a equação. Já temos o A, temos o B, temos a equação. Então isso tem que ficar bem claro para ti também. Vou escrever aqui para depois tu ler. Sempre que nos pedem a equação ou alguma consequência dela, que é o caso aqui, encontramos a equação quando achamos os valores de A e B. Sendo assim, como nós já fizemos isso, acabamos de fazer, y igual a A, que era 2, né? 2x mais 0. Então, novamente, né? Mais 0 é tosqueira. E agora o problema pede o seguinte. Lembre-se que ainda não era exatamente a equação que o problema estava pedindo, mas a equação era um caminho para encontrar o que o problema estava pedindo. O problema pedia qual que era o valor da função quando f de 10. Quando f de x igual a 10. O x é 10, qual é o valor do y? É isso que está pedindo. Então, nós simplesmente vamos colocar y igual a 2 vezes 10, que é 20. Então, a resposta do problema é 20. Tudo bem até aí? Sim, com você explicando é fácil, né? Agora eu vou fazer sozinha, vou me lascar. Exato, é a velha história lá. Tudo é muito óbvio quando já aconteceu. Né? Que nem os caras falaram da guerra, assim, é claro que ia acontecer isso na guerra, na Segunda Guerra Mundial, por causa daquilo, mas ninguém que estava morando na época imaginava. Vivendo naquela época lá, não imaginava que ia ser tão assim. Igual agora. Dá até dó da Ucrânia. Tipo isso. Então, vamos ver aqui. Bem, aqui é o mesmo problema, né? Se tu ler, tu vai ver que é a mesma coisa. Mesma coisa, só muda os números. Portanto, se tu seguir o mesmo algoritmo que eu acabei de fazer, a mesma lógica, né? Tu vai conseguir chegar na resposta. Por que quando tem fração é mais difícil? Contém... Ah, tá, mas vai ter fração só no final, relaxa. Tu vai, tu vai colocar essa fração só depois de ter encontrado a equação. Então, foco em encontrar a equação primeiro, tá? Uhum. A ideia é fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Então, né, mostre qual é o valor do x e do y nessas duas situações, escreva a equação para as duas situações, subtrai uma da outra, encontra o A, joga, encontra o B, com a equação pronta, A e B, pega aquele valor de menos 1/2 e coloca na equação. Bem, novamente eu vou te dar uns minutinhos aqui de sofrimento, mas Você pode mandar a fotinha do outro? eu mandei. Mandou? Ah, Ah, mandou. tá, a gente já fez 3 contas, mas a que tu precisa é essa que eu acabei de mandar, né? Deixa eu apontar aqui. Essa que eu acabei de apontar é a que você vai seguir para resolver essa aí, tá?
E aí? Como estamos? Como estamos? Eu sou horrível em fração. Tudo que tem fração, para mim, fica mais difícil. A parte da fração não me importa muito. Você conseguir encontrar a equação? Eu sei que o A, ele é um -2. Você encontrou o A, que é menos 2. E o B é qual? O B dá 6. Eu acho. Menos 2 e 6? Bem, na realidade é bestado, eu não fiz essa conta, mas a gente pode fazer rapidinho aqui. Só uns segundos. Depois que você fizer isso, seria só jogar x igual a menos 1 meio, né? Mas vamos lá, vamos encontrar o valor do A e do B. Bem, baseando-se no fato de que você já entendeu a lógica de subtrair uma equação da outra, eu vou fazer rapidinho. 4 igual a A mais B e 10 igual a menos 2A mais B. Então, eu posso diminuir aqui. 4 menos 10 é menos 6. A menos 2A é 3A. B menos B é 0. 0 nós não podemos. Então, o A é menos 2. Tu achou A igual a menos 2? Uhum. Show. Se é assim, a gente vai ter que 4 igual a menos 2 mais B, logo B é 6. Então, a equação é y igual a menos 2x mais 6. Agora a gente faz o que ele pediu. Ele pediu f de menos 1 meio. Então, no caso, x é menos 1 meio. Y igual a menos 2 vezes menos 1 meio. Eu estou multiplicando o menos 1 meio. Então, note que... Bem, a gente pode fazer o passo a passo aqui, não tem problemas. Quando eu multiplico menos 2 por menos 1, né? Mas, professor, é uma fração. E não tem fração. Não importa. Não importa, calma. A gente vai colocar um imaginário aqui. Porque todo número é ele mesmo dividido por 1. Por exemplo, sua idade, né? 18. Dividido por 1 é a mesma coisa. Você não ganhou ou perdeu a idade dividindo por 1. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente multiplica fração por fração, né? Então, a gente multiplica em cima, embaixo. Assim a gente faz a multiplicação de fração. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 dividido por 1 vezes 2. Mais 6. Daí aqui aconteceu uma coisa muito legal, porque 2 de cima corta com 2 de baixo. Menos 1 com menos 1 dá 1. Então vai ficar 1, porque 1 dividido por 1 é 1, mais 6. Y igual a 7. Só isso. Então eu fiz tão rápido que eu acho que tu nem percebeu, né? Na prática eu só cortei, cara, porque eu fiz a multiplicação do número que estava fora do parênteses com dentro do parênteses. E é assim que a gente lida com fração, não tem esquema. 3 sétimos
vezes 7/5. Cortou, 3/5. Fração é assim. Mas tem o sinal, professor? Cara, dane-se o sinal. A gente sabe que menos com menos dá mais. Então, bem, simplesmente corta aqui, e sobra -1. Então, continha com fração, questão de acostumar. Tu vai uma hora, se tu seguir mesmo na área de exatos, tu vai perceber que conta com fração é muito, 300 vezes melhor que uma continha com números decimais mesmo. Mas é isso aí, gostei que tu resolveu a equação, conseguiu chegar na equação sozinha. Muito bom, para falar a verdade, muito bom. Então eu vou guardar aqui e vamos continuar o assunto. Vamos ver. Nós acabamos de ver esse assuntinho interessante. Agora, tá. Sim. Nós estamos quase acabando o assunto de retas, tá? Quase acabando mesmo. Então, temos uns detalhes pequenos para ver aqui agora, antes de a gente dar sequência num novo assunto. Veja, a gente tem esse exercício, eu acho que a gente até fez numa outra aula, né? O que é bem esquisito, mas tudo bem. E agora ele fala aqui sobre umas coisas que a gente não precisa ver. E ele fala aqui sobre crescimento e decrescimento da função. Isso eu percebo que tu já entendeu, né? É só verificar na prática qual que é o sinal do coeficiente angular. Com isso já era. Simplesmente isso, tu vai ver o sinal. Se ele for positivo, o negócio é crescente. Negativo, decrescente. E é isso aí. Bem, e daí perceba uma coisa, né, que é legal. Se você está numa reta crescente e você pega os valores do x depois do zero da função, acho que tem um lugar que deixa isso mais claro aqui, é aqui mesmo, olha só. A reta é crescente, a maior que zero, e você pega os valores de x maior que o zero da função, os teus valores de y vão ser positivos. Menores que o zero da função, os valores de y serão negativos. É o contrário quando você tem uma reta decrescente. Você tem o zero da função, você tem aquele valor de x que faz o y ser igual a zero. Né? O que a gente está vendo aqui, a reta cruzando o eixo x. Se você pega valores de x menores que o zero da função, o y é positivo. Para maiores, ele é negativo. E é isso aí. Parari. Bem, aqui tem uma conta bem interessante, olha só. Olha que conta legal, porque já envolve desigualdades. O livro está te treinando para o que você vai ter que ver logo, que são as inequações. Falando nisso, Eric, antes de eu explicar esse assunto aqui, tu teve aulas de matemática recentemente, né? O que teu professor estava passando na aula de matemática? Tu consegue lembrar? Eu tive aula ontem, ele tá passando aqueles negócios com essas letras estranhas ainda, sabe? Os conjuntos. Isso. Aí ele tá explicando pra gente o negócio do contido e do contém. E agora o professor vai passar funções, mas ele vai passar, tipo, todas as funções juntas. Aí ele tava explicando que a gente tem que entender isso, senão a gente não vai entender as funções. Ele disse eu não acredito nisso. Dá para entender funções sem ver conjunto, nada, tá? De toda forma, se um dia ele passar uma tarefa e tu quiser fazer comigo em aula, a gente pode fazer, tá? Uhum. De conjuntos. Meu professor, ele explica um negócio, só que ele explica, tipo, falando exemplos, tipo, do cotidiano. Aí meio que buga a nossa cabeça. Ele explicou um negócio sexta passada e a gente não entendeu nada. Aí, tipo, como ele não mora aqui em São Paulo, ele não conseguiu explicar mais porque ele foi embora. Aí meu professor foi explicar ontem do jeito dele. Aí a gente entendeu mais do jeito dele do que do professor de cálculo mesmo. Aí tá todo mundo bugado e querendo que troque os professores. Uou! Que merda, hein? Bem, de toda forma,
como dizem as menininhas nos animes, tonikaku. Eu acredito que você precisa de conjuntos, tá? Para entender função. Conjunto é uma coisa muito de matemático, assim. Você talvez vai usar isso em probabilidade, estatística. Caso você veja isso, eu acho que no seu curso você não vai ver isso. Vamos ver este probleminha aqui. Desigualdades, exercícios resolvidos. Considere a função blá, 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 blá. Determinar K de modo que a função seja crescente. Tudo bem. Veja que, como a gente conversou já, né, minha amiga, para que a função seja crescente, o A tem que ser negativo, tem que ser positivo. O A, o coeficiente angular. O número que multiplica o X. Só que daí você olha para a função e nota que não tem um número que multiplica o X, tem um monte de coisa aqui. Dentre esse monte de coisa tem um K. E o problema pede justamente qual é o valor de K para que a função seja crescente. Se, para que a função seja crescente, o valor que multiplica o X deve ser maior que zero, deve ser positivo, então 3K menos 1 sobre 2 tem que ser maior que zero. Porque 3K menos 1 sobre 2 é o que multiplica o X. Então, por isso, para que a função seja crescente, 3K menos 1 sobre 2 deve ser maior que zero. E aqui a gente tem que resolver uma desigualdade. Não tem muito segredo ainda. Em vez do igual é o sinal de maior. Só isso. Então a gente passa o 2, passa 1 para o outro lado, passa 3 dividindo. A gente encontra que K deve ser maior que 1/3. Então, em outras palavras, qualquer valor que você jogue maior que 1/3 ali para o K vai te dar este termo que multiplica o X positivo, que é o que você quer para a função ser crescente. Você então encontrou o valor do K para que a função seja crescente. O K deve ser maior que 1/3. Qualquer número maior que 1/3 vale. Por exemplo, o número 1. Se o K for 1, vai ficar maior que 0. Agora, se o K for 0, vai ficar menos 1/2. Menos 1/2 é um número negativo. Então a reta será decrescente. A ideia é essa, tá? Bem legal. Eu vou fazer uma desse estilo. Ué, mas não tem nenhuma desse estilo aqui. Blim, 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 blim. Não tem, realmente. Que é bem chato. Então eu vou bolar uma da minha cabeça aqui. Não vou bolar não. Vamos continuar lendo o exercício aqui. Esses exercícios são muito toscos. Muito fácil. Isso aqui não adianta eu ficar falando, sabe? É mais tu ler e tentar compreender o que ele está querendo passar com isso. O negócio é resolver uns probleminha aqui. Vamos resolver a 24 e a 25. É interessante. Eu vou resolver a 25, que é um problema aplicado. A 24 é mais matemático, acho que é o que tu precisa mais no momento para treinar. Olha só a 25 aqui. Ó. Uma barra de ferro com temperatura inicial menos 10 graus. Nós notamos isso porque o gráfico começa em menos 10 aqui, né? Foi aquecido até 30. Então o gráfico terminou em 30 graus Celsius. O gráfico a seguir representa a temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Demorou 5 minutos para sair de menos 10 até 30. Em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura atingiu zero? Aqui vai ter que fazer algumas contas, né? Vai ter que fazer a interpretação física aqui do negócio por meio da matemática. Então, vamos lá. Vou fazer essa, depois eu vou te pedir para fazer outra. Essas coisas aqui, elas são na real bem simples, assim. O problema é a interpretação, né? A dificuldade que está na interpretação do problema. Apesar das contas serem as mesmas que tu já aprendeu. Vamos dizer assim, as ferramentas você já sabe usar. Agora tem que saber como usar, né? Onde usar, etc. Então, vamos lá, né? Qual que é a primeira pergunta que ele faz aqui? Não está aparecendo ainda, eu acho. Tá sim. Em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu zero? Bem, o que isso significa no contexto do problema aqui? Quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu zero? O zero está aqui. No eixo X. No Y igual a zero.
Porque o eixo Y é o eixo da temperatura. Então, nós queremos saber quanto tempo demorou para que o T seja zero. Ou seja, nós estamos procurando qual é o X desse ponto aqui. Esse ponto é o ponto de T igual a zero. Qual que é o X aqui? Não sei, estou procurando. Nós não temos equação. Mas nós podemos encontrar a equação com os pontos que nos foram dados. Ok? Podemos encontrar com esses pontinhos. Nós temos 2 pontinhos aqui bem explícitos do problema. Vamos anotar os pontinhos, vamos fazer a mesma conta que nós acabamos de fazer várias vezes hoje. Aquilo lá tem que treinar muito mesmo. Tem. Não é perda de tempo, muito pelo contrário. Nós temos um ponto que é o 5,30 e outro ponto que é o 0 menos 10. Então, com esses 2 pontos, a gente vai encontrar a equação e depois encontrar o que o problema está pedindo. Aí. Agora vamos lá. 30 igual a 5A mais B, para a primeira. Para a segunda, menos 10 igual a 0A mais B. Daí aqui, se tu fosse subtrair, bem, tu chegaria na resposta, mas tem um jeito mais rápido de fazer, é o seguinte. Quando você tem 0A, acontece com frequência, é isso? Você já tem o valor do B, na real. É porque o que a gente tira dessa equaçãozinha aqui? Que menos 10 igual a B. Zerou o A. Então, menos 10 igual a B. Pronto. Com isso em mente, é muito mais rápido, né? Porque com isso em mente, eu venho aqui, simplesmente substituo esse B aqui. No lugar do B, eu coloco menos 10. E daí eu vou ficar com 50 igual a 5A, A igual a 10. Pronto, encontramos a equação. Isso nos dá a resposta que o problema está pedindo? Não, definitivamente não. Mas estamos próximo disso. Y igual a 10, X menos 10. Que esse é o A, esse é o B que eu encontrei. Ele está nos pedindo o que na primeira questão? Em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura atingiu zero? Certo? O X aqui, né, no contexto, o Y no contexto do problema é a temperatura. O X é o tempo. Então a gente está querendo saber quanto tempo para a temperatura ser zero. Logo, 0 igual a 10T menos 10. Isso vai dar T igual a 1. Pronto. Espera, é minutos. Então é 1 minuto, não é um segundo. Demorou 1 minuto. Show. B. Em qual intervalo de tempo a temperatura da barra ficou positiva e negativa? Muito bem. Ele quer saber até qual valor de tempo a temperatura era negativa e de tal valor até qual valor era positiva. Se a gente olhar para o gráfico, a gente nota que toda essa região aqui ela é positiva. Por quê? Porque passou do zero da função. Sempre que a gente tem uma reta... Eu estava falando sobre isso agora há pouco. Sempre que a gente tem uma reta crescente e nós temos o zero da função, nós sabemos que todos os valores de x depois do zero da função nos dão valores de y positivos e antes negativos. O gráfico mostra isso claramente, né? Então aqui eu posso até escrever. Escrever aqui a resposta B. B. Como temos uma reta crescente, todos os valores depois do zero da função, ou seja, igual a 1, nos dão temperaturas positivas. E os valores abaixo nos dão temperaturas negativas. Pronto.
Perfeito. Bem, então tá aí. Essa é a interpretação que a gente faz, sempre pensando no zero da função. Qual é a região positiva, qual é a região negativa. Isso é muito importante, encontrar regiões positivas e negativas, principalmente quando a gente for começar a lidar com desigualdades, inequações. Tá bom? Então, eu vou propor que você faça uma conta aqui. Claro, essa aqui, uma vez que ela tem essa questão mais da interpretação, né, que é um pouco complicada ainda para ti, eu vou pedir para você fazer a 24, tá bom? Opa, meu Deus. A 24 aqui. A ideia é a mesma dos outros problemas, só que aqui você vai ter que, primeiro, fazer um gráfico, depois fazer a equação. Se tu quiser fazer a equação primeiro, depois o gráfico, não importa. Estudar o sinal da função, quando aparecer isso em alguma pergunta para ti, é dizer, na prática, qual região é positiva, qual região é negativa. Igual eu acabei de fazer. Professor, você me dá um minuto, eu tenho que achar meu gato. Boa sorte. Ok, eu já volto. Voltei, professor. Quando achar o gato, me fala. Eu achei o gato. Ah, tá, é que eu tinha ido na cozinha rapidinho.
Professor, eu não estou entendendo o AC. Estudo do sinal. É aquilo que eu fiz nas duas últimas contas que eu fiz. É dizer qual é a região que fica positiva e qual é a região que fica negativa. Né? O que fica positivo e fica negativo? O valor do Y. Certo? Então você está procurando as regiões onde o valor do Y é positivo ou negativo. Daí você tem que verificar o seguinte: qual que é o zero da função? Né? Qual que é o zero da função? Qual que é o valor que eu coloco ali, o x0, né, na prática? Então, se você fizer isso, você vai verificar que o valor, eu não sei qual é, mas deixa eu olhar a equação aqui. Valor que zera a função é x igual a menos 3. Então você vai ter que pensar o seguinte: para valores, já que essa reta é crescente, né? Para valores de x maior que menos 3, tu vai ter valores de y positivo. Mas como é que eu sei disso? Se eu nem fiz a conta. Eu sei porque o menos 3 é o zero da função. E a reta é crescente. Então, toda vez que tu tem uma reta crescente, todos os valores de x depois do zero da função vão te dar y positivos. E todos os valores menores que o zero da função, x igual a menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 1 milhão, vão te dar y negativos. Desculpa, tinha caído aqui. Não, né? Meu mouse ele tem esses botões que volta a página, às vezes eu clico nele e daí lamentável. Então tu entendeu a lógica, né? É só tu ver o zero da função, basicamente. Muito bem. Então agora vamos voltar aqui agora vamos ver inequações, nova matéria. Inequações não são equações. Inequações não tratam de igualdades, tratam de inequality, inigualdade. Então, a gente vai tratando de situações que não têm igualdades. Então, para isso, tem que tomar alguns cuidados. Né? Se tu não tomar alguns cuidados, você vai se dar mal. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos lá e vamos tentar entender. Né? Deixa eu colocar o... Primeiro, eu quero te explicar uma coisinha aqui, né? Antes de explicar exatamente as inequações. Né? Vamos lá. Vamos levar em conta que eu estou tratando dessa continha aqui. X mais 2 igual a 5. Isso é uma sentença, isso é uma frase que eu acabei de falar. X mais 2 igual a 5. Então, a frase x mais 2 igual a 5, ela tem apenas um valor de x que faz a frase ser verdadeira. Estou falando igual, estou falando de uma soma e tal. Então tem um valor de x. O x tem que ser 3. Qualquer outro valor de x vai fazer a frase x mais 2 igual a 5 ser mentira. Porque qualquer outro valor de x que eu coloque ali não vai dar 5 a soma. Muito bem. Isso é bem óbvio. Então o x tem que ser 3 aqui. Agora, para a frase x mais 2 maior que 5, a resposta já é diferente. Por quê? Porque eu tenho infinitos números que eu posso colocar no lugar do x que fazem a frase ser verdade. Por exemplo, se eu colocar 100 no lugar do x. 100 mais 2 é maior que 5. 102 é maior que 5. 100, 200, 1 milhão. Qualquer valor alto ali que eu coloco, eu sei que vai rolar. Eu sei que vai fazer o lado esquerdo ser maior que 5. Então, a inequação, diferente da equação, ela não te dá apenas um valor como resposta, ela te dá um intervalo de valores como resposta. Então, vou escrever isso aqui. A inequação, diferente da equação, igualdade, te dá
um intervalo de respostas, não apenas uma resposta única, exata. É o caso ali, né? A resposta única exata é a x igual a 3. Agora, no nosso caso, quais que são os valores que eu posso colocar em x e eu sei que vai manter verdadeira essa sentença, x mais 2 maior que 5? Se eu passar o 2 para o outro lado, eu vou verificar aqui, 5 menos 2, então os valores de x devem ser maior que 3. Se tiver valores de x maior que 3, está resolvido o problema. Qualquer valor de x maior que 3, se tu colocar ali, vai dar certo. Se tu colocar um menor, o que vai acontecer? Por exemplo, 0 é menor que 3. Vai ficar 2 maior que 5. Isso é mentira. A frase está mentindo. Na verdade, 2 não é maior que 5. Então, eu te expliquei isso aqui para tu entender o grosso de inequação. Inequação é isso. É você procurar um intervalo de valores que fazem a sentença ser verdadeira. A um determinado intervalo vai ser verdadeira. Não é que nem na igualdade, que é um único valor. Então, qualquer valor maior que 3 vale. 10, 15, 60, 1 milhão. Voltando. Oh. Beleza, agora inequações de primeiro grau aqui. Denominamos a equação do primeiro grau, na incógnita x, toda desigualdade que pode ser reduzida a uma das formas a seguir. Bem, aqui tem inequações, são as mesmas coisas que a gente estava vendo agora há pouco. Né? Maior, menor. Só que inequações de primeiro grau, além de tudo, tu vai ter ax mais b, né? O mesmo padrão de conta que a gente tinha agora há pouco lá. Só que lá a gente tinha uma igualdade, que a gente vai ter uma desigualdade. Então, a ideia é essa. Vamos ver essa desigualdade aqui por hora. Está pedindo para resolver essa inequação. Então, em outras palavras, ele quer saber qual é o valor de x para que, qual é o intervalo, né? Quais são os valores de x para que o lado esquerdo seja menor ou igual a 0. Muito bem. Não é qualquer valor de x que eu posso jogar ali. Tem um intervalinho. Bem, a ideia aqui é ir fazendo as manipulações. Então, aquelas continhas bem sexta série aqui. O 2 multiplica todo mundo dentro de parênteses, ficou desse jeito. Junto que tem x com que tem x. 4x menos 6x é menos 2x. Isso aqui vai ficar mais 1. Até aqui tudo bem tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai passar 1 para o outro lado. Menos 1. Tudo bem até aqui? Uhum. Agora vem um detalhe importante, tá? Note que durante todo o momento aqui, a desigualdade continuou menor, né? Porque era o que estava aqui, menor. Mas agora que eu quero sumir com esse sinal de menos dos dois lados, multiplicando por menos 1 dos dois lados, que nem você falou numa aula dessas, é o que o livro vai fazer aqui, note o que acontece. Quando eu multiplico um número negativo dos dois lados de uma desigualdade, a desigualdade muda de sentido. Era menor ou igual, agora é maior ou igual. Tá bom? Então grave bem isso que eu acabei de falar. Quando você multiplica o número negativo dos dois lados, o que acontece? Muda o sentido da desigualdade. Tá bom? Ok. Tudo bem. Feito isso, então mudamos o sentido. Agora a gente está com 2x maior ou igual a 1. Passo 2 dividindo, x igual a 1/2. Então,
Qualquer valor de x maior que 1/2, se eu colocar aqui, vai fazer o lado esquerdo ser menor que 0. É assim que funciona. Eu resolvo a continha normalmente, como se não tivesse desigualdade, e tenho que tomar o cuidado apenas se eu for multiplicar ou dividir números negativos de dos dois lados da equação. Quando eu chego nessa resposta, que o x tem que ser maior que 1/2, eu posso até representar ela desse jeito aqui. Uma reta real. Provavelmente você lembra disso da escola. Desenhar a reta e desenhar... deixar clara a regiãozinha que a gente está pensando, que é a regiãozinha para frente do meio. É isso. Bem, vamos resolver umas equações. Eu vou fazer essa C, que tem um monte de fração, é feiona. Depois eu vou te pedir para fazer alguma mais fácil. Desculpa. Ai. Muito bem. Nós queremos encontrar o x que faz essa sentença ser verdadeira. É isso. É uma sentença bem feia aqui. E o que torna ela feia é uma coisa que você não gosta, a fração. Uhum. Né? Então a gente pode fazer alguma coisa para assumir com a fração. Né? A primeira coisa que a gente pode reparar até é esse 18 dividido por 3 aqui. Né? Isso aqui é 6. Concorda comigo? 18 dividido por 3 é 6. Então, a primeira coisa que eu vou arrumar aqui é isso. Já vou lidar com uma das frações. Tá passando o carro do gás aí. Tá. Ah, que saudade de morar em São Paulo, cara. Todo dia eu acordava com esse som aí. Eu acordava meio tarde. Ai, meu Deus. Ai, que saudade. Bem, o negócio é o seguinte. 2, 4, 8. São todos números divisores do 8. Né? Então eu vou multiplicar 8 dos dois lados da equação. Vou multiplicar 8 aqui. E vou multiplicar 8 aqui. Por que eu vou fazer essa coisa? Vai complicar, professor? Não, vai facilitar, porque a hora que eu multiplicar 8, eu vou poder simplificar as frações. Né? A gente faz isso o tempo todo na escola. A gente multiplica número e corta as frações. Né? Então, vamos lá. Quando eu multiplico 8 dos dois lados, vai multiplicar 8 em todo mundo. Então, vai ficar 8 multiplicando aqui, 8 multiplicando aqui, 8 multiplicando aqui, 8 multiplicando aqui. Estou explicando uma matemática que, assim, eu considero que você já deveria saber. O seu professor considera muito mais, entendeu? Então, na prova, ele vai pôr um negócio desse pensando, isso aqui não é o problema. O problema é a interpretação do que eu estou propondo. A fração é uma coisa que já passou, né? Bem, de toda forma, estou aqui para explicar isso, né? Aqui, 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes 5. 8 dividido por 4 dá 2. Vai ficar 2 vezes 3. E 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, como é que vai ficar as nossas contas? Vai ficar 4 vezes... Por que eu fiz tudo isso? Para cortar os números de baixo. Agora eles sumiram, né? Sumiu as frações. Ficou muito mais legal. 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu vou fazer até o seguinte, para deixar mais claro. Eu vou colocar esse número que surgiu da divisão de laranja. Isso aqui, professor nenhum de escola faz. Canetinha custa muito caro. 3, e custa mesmo, vai por mim. 5, 1 menos 3x. Por que não apareceu um númerozinho do lado, professor? Porque o 8 cortou com 8. E dá 1, né? E 6 vezes 8, 48. Então aqui fica 20. 20 vezes 3, 60x. 20 vezes 1, mais 20. Menos 6x. Maior que 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 3, menos 15.
Nossa, falei menos 15, escrevi menos 13. Mais 48. Tranquilão, até aqui, tudo bem. Não trocou o sentido da desigualdade, porque eu multipliquei um número positivo. Só troca o sentido quando eu multiplico ou divido um número negativo. Meu. E é multiplicar ou dividir, não é passar diminuindo ou somando, não. É só quando eu multiplico ou divido. Não vai errar isso, pelo amor de Deus. Só isso que precisa lembrar aqui. O resto é tudo igual a igualdade. As contas são iguais. A única coisa que precisa lembrar é, se você multiplicar ou dividir um número negativo, troca o sentido da desigualdade. É só isso que é diferente. Só isso, nada além disso. Agora eu passo tudo que tem x para um lado. Vai ficar 60x menos 6x mais 15x. E do outro lado vai ficar 5 mais 48 menos 20. Então aqui vai ficar 15 menos 6 é 9. 60 mais 9, 69. Tiver dúvida, refaz depois. 48 menos 20 é 28. 28 mais 5, 33. E agora eu vou passar o 69 dividindo. Troca o sentido da desigualdade, Érica, quando eu passar o 69 dividindo? Não. Não, exato. Porque o 69 é um número positivo. Se fosse negativo, eu trocaria. Bem, essa conta aqui, os dois números eles são múltiplos de 3, né? Então fica 11 sobre 23. Pronto. De tal forma que, para que essa desigualdade seja satisfeita, para que o lado esquerdo seja maior que o direito, é necessário você substituir valores de x maiores que 11 sobre 23. Um valor de x maior que 11 sobre 23 é, por exemplo, 1. Substituir 1 aqui, tu vai ver que o lado esquerdo vai ficar maior que o direito. Beleza? Então a conta aqui, ó, novamente, álgebrazinha que tu tem que treinar. Não pense que é uma perda de tempo tu errar ou qualquer coisa do gênero, porque isso aqui, cara, é matemática que tu vai levar para sempre. Tu vai fazer sempre conta com isso. Teu curso técnico, na faculdade. Até mesmo se tu fizer sei lá, tu mude de ideia e faça psicologia. Lá vai ter estatística, tu vai ter que saber fazer isso aqui. Tem como fugir da matemática. Que terrorismo, né? Agora eu vou te pedir para fazer uma um pouquinho mais fácil. Essa aqui. Se tu conseguir fazer essa, a gente vai partir para uma mais difícil. Vamos ver. Cadê você? Tá aqui. Vai lá, você já sabe. Abre as coisas que estão no parênteses, passa tudo para o lado esquerdo que tem x, tudo para o lado direito que não tem, e isola o x. Parece fácil você falando. É igual eu fiz lá, vai ser fácil, relax, relax. Só vai se preocupar com a desigualdade quando tu for dividir ou multiplicar um número negativo.
Agora você tá ouvindo o carro do circo. Caraca, é verdade. Pensei que tinham ligado aí algum vídeo no YouTube, mas é o carro do circo. Eu fiz um aqui e eu acho que eu inverti o sinal errado, mas ele ficou menos igual menos um. Oi, ficou o quê? Menos um. Menos dois, na verdade. -2? Isso. Bem, vamos ver, né? Eu inverti o sinal no final. Vamos ver qual que é a resposta que o livro propõe ali. Você disse que inverteu, então ficou o x menor ou igual a -2, né? Sim. Sim, tá certa a resposta, parabéns. Poxa, parabéns. Agora, vamos fazer outro aqui. Ai, outra. Dessa vez tem fração, agora tem fração. Ai, que É que a gente não pode começar uma matéria agora que é tensa, envolve isso. Eu quero que tu mastigue bem essa matéria de desigualdade, para na próxima aula a gente fazer um sistema de inequações, que daí vai envolver mais de uma equação. Vai procurar uma região entre duas equações. Aqui, mesmo esquema, só que agora tem frações. Tu tem que enfrentar o teu chefão aí, né? Que são as frações. Bem, faz que nem eu fiz, né? Eu te mandei. Assim. Veja que... Qual é a dica, né? Veja que embaixo é 2, 4. Então, o mínimo múltiplo comum é 4. Tu pode multiplicar 4 dos dois lados da equação, que nem lá naquela lá eu multipliquei o 8. Né? Certo, minha chapa? Sim. Vamos ver agora.
Até bato a sensação de derrota quando vem fração. Nossa, que é isso. Você é nova ainda, pode perder à vontade. Eu que já tô velho, que se eu perco, eu me dou mal. Tava falando até agora com meu amigo, perdi muito dinheiro recentemente. Aí eu penso, não tenho tempo para conseguir dinheiro de novo. Que nem tu, que tem 10 anos a menos que eu. Tem tempo para fazer as cagadas, eu não. Frustrante, né? Eu querendo colocar meu dinheiro em criptomoedas. Ai, ai. Aí, ó. É o que eu fiz. Só que assim, eu ainda não perdi tanto comparado com essa gente meio, sei lá, maluca, que colocou naqueles joguinho maluco lá. Aquilo lá é pedir pra morrer, cara. Eu e os meus amigos, a gente tá juntando uma quantia e a gente vai tudo colocar na criptomoedas, porque a gente é doido. E é isso. Ah, mas qual? Vocês têm que ter alguma noção da realidade, né? Vocês não podem colocar em qualquer uma. Não, é aquela lá. Ai, meu inglês é horrível. Não é a Bitcoin, é aquela que começa Ethereum? com E. Ethereum, aham. É. Sim. Não, o Ethereum é bom. Ethereum eu tenho bastante dinheiro em Ethereum. Eu devo ter uns 50 mil reais em Ethereum, talvez um pouco mais. E é bom, o Ethereum é bom, só que, sei lá, o Bitcoin é melhor. Acho que já que vocês são novinhos, vocês deviam não ter tanta ansiedade e deixar em Bitcoin mesmo, porque essa com certeza vai continuar crescendo. É a única criptomoeda que realmente presta. Pra mim, esse negócio aí vai tudo cair. Igual aquele negócio da. Que estão fazendo, sabe? Do negócio virtual lá. Ai, que negócio ridículo. O metaverso é tosco, mas esse é o problema. Ai, meu Deus. As pessoas, elas fazem esses vínculos por causa da mídia. A mídia fala um monte de merda, são todos retardados que não entendem nada. Criptomoeda é uma bosta. O que realmente importa é o Bitcoin. Bitcoin é a única moeda que realmente importa. Porque ele é a única moeda que é totalmente descentralizada, que o criador sumiu, que tem capacidade virtual e ideológica suficiente para vencer qualquer investida de governo. Agora, as outras moedas... Como assim o criador sumiu? O Satoshi Nakamoto, que é o cara que criou o Bitcoin, ele morreu na realidade, né? A teoria mais aceita é que ele morreu. Isso é bom, por quê? Porque digamos que um dia o Vitalik, que é o cara que criou o Ethereum, ele seja acusado de pedofilia, por exemplo, uma coisa absurda, assim. Cara, a moeda vai cair, o valor dela vai cair, apesar de não ter nada a ver, né? O que o cara faz não tem nada a ver com a moeda. Mas não foi o Elon Musk, ele não saiu da Bitcoin e ela caiu, tipo, muito? Ai, menina, é por isso que as pessoas acham que Bitcoin é pirâmide. As pessoas, elas pensam só o dinheiro subindo e não conhecem a história. Não tem nada a ver, Elon Musk é um merda. Não tem absolutamente nada a ver com o Bitcoin. Absolutamente nada a ver. Ah, mas ele tá criando a moeda dele, sei lá? Pode criar, não. O Bitcoin, ele tem valor e ele criou todo esse mercado pelo fato dele ser descentralizado, do fato de tu não precisar de ninguém te dizendo que é bom ou não. O código tá lá e aquilo é uma verdade matemática, não vai mudar. Vão ser 21 milhões de moedas para sempre. Não tem Elon Musk, não tem ninguém que diga qualquer coisa e vai fazer isso mudar, entendeu? Agora, se o Elon Musk criar uma moeda, qual é o intuito que eu vou ter de pôr dinheiro nessa desgraça? Se na própria empresa dele ele disse que não ia mais abrir ações e abrir um monte de ações, ou seja, desvalorizando ações de quem já tinha. Não dá para acreditar nesse cara. Na verdade, não dá para acreditar em ninguém. O Bitcoin, ele é uma moeda que tu não precisa acreditar em ninguém. Isso é o legal do Bitcoin. Ele tá lá e ele existe por si só. Não tem alguém dizendo, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não, cara, Bitcoin é aquilo. Lê o paper, entende a tecnologia por trás, entende porque governo não pode fazer nada contra e tu vai querer comprar. É assim que funciona. Esse negócio aí, pra mim, eu acho que eu não colocaria meu dinheiro nela, não. Ah, tu prefere deixar o teu dinheiro em reais? Na verdade, eu tava querendo me mudar pra Argentina e fazer uns cambalhotos lá, porque o nosso real vale muito lá. Aí tava gente... Eu conheço uns caras que eles estão querendo, tipo, morar lá, mas trabalhar aqui
e investir na moeda de quem? Acho que era do Uruguai, alguma coisa assim. Nossa. Ah, então vocês ainda têm aquela mentalidade de que o que vale é a opinião de um político sobre o dinheiro. Cara, a opinião do político vale um pedaço de cocô, não vale nada. A hora que um político aqui, ou na Argentina, como é o caso, ou nos Estados Unidos, como foi no ano passado, querer dobrar a quantidade de dinheiro, apesar de aparecer que tu tem a mesma quantidade de reais, ele vai valer pela metade, ou a quantidade de dólares vai valer pela metade. Então, isso é um lixo. O dinheiro que o governo cria é uma porcaria. Por isso que o ouro, em 100 anos, valorizou trocentos mil%. Porque o ouro não depende de político, depende dos caras encontrar ouro na mina lá, sacou? O Bitcoin é a mesma coisa, e melhor que o ouro, o Bitcoin, a gente sabe exatamente quando que vai ter determinada quantidade de moeda, porque é uma equação matemática, não tem o que fazer. Então o Bitcoin, ele não é o que esses especuladores, esses Elon Musk da vida diz que é para ganhar dinheiro ou qualquer coisa do gênero. O Bitcoin é a liberdade financeira, é tu não precisar ficar dependendo de governo tipo da Venezuela que faz a inflação ser 300 milhões por cento ao ano. E daí tu ganha o dinheiro agora, uma hora depois ele já desvalorizou 20, 30%. Sacou? Isso não é dinheiro, isso é ser escravo do governo, ser escravo dos grandes capitais. O Bitcoin está aqui para tirar o poder dessa gente e simplesmente nos dá liberdade de não precisar ficar fazendo investimento, ficar dando dinheiro para esses caras, para não perder o que a gente tem. Então, cara, comprar peso uruguaio, argentino é continuar sendo escravo dessa gente. Bitcoin é a única forma de ser livre, a única. Então você também comprou aquele terreno virtual? Claro que não, eu só tenho Bitcoin. Eu tenho um pouco de Ethereum porque eu tenho um pouco de Ethereum e um pouco de ADA porque eu acredito que devido ao Bitcoin subir, elas vão subir um pouco mais. Mas eu não vejo a hora de vender essas porcarias para ter só Bitcoin. Eu pensei que você tinha comprado também, pelas as suas ideias. Tá parecendo que você comprou aqueles terrenos virtuais lá, igual um monte de gente tá comprando. Ah, sim, os metaversos bizarros lá, não, isso aí é tosqueira demais, não tem condição, não. Ai. Bem, se o cara gosta de brincar, né, tipo, aquilo é divertido pra quem quer jogar e tal, mas eu quero ganhar dinheiro, jogar, eu jogo meus Nintendo Switch lá. Esses joguinhos são muito ruins. Nossa, Não, aquele Bomber mas Crypto lá parece um jogo de Nintendinho, pelo amor de Deus. estavam criando, tipo, um salão de festa dentro do aquele negócio virtual e, tipo, você tem que pagar, sei lá, quantos terrenos para você poder entrar naquele salão de festa. Tudo por causa que era sei lá, um streamer que tava comprando e fazendo os negócios, né? Sim, mas é exatamente isso. Essa gente dessas empresas de metaverso, criptomoeda, tosca, a única que presta é Bitcoin, então todas as outras são lixo. Eles pagam essa gente para criar valor em cima, criar hype, entendeu? Daí depois que o hype vem, o pessoal que criou a moeda vende, todo mundo que estava com a moeda se deu mal. Né? Então o Neymar lá, ele comprou até, por sinal, e uma outra modelo também, compraram aqueles macaquinhos NFT. Aquela merda subiu um monte e já tá caindo de novo. Não tem condição. Então, a conta eu fiz e ela deu -1. Ela deu -1? Foi. Vamos ver se você está certa, menininha. Um segundo. -1, show de bola. Você multiplicou por 4 dos dois lados para sumir com as frações? Uhum. Show, legal, gostei de Pensei ver. que tinha dado errado. Então, mas deu x menor ou igual a -1, né? É isso que eu quis dizer, né? Isso. Show, então perfeito, tá certinho. Gostei de ver, tá? É isso aí. Agora a nossa aula fica para a semana que vem, beleza? Terça-feira, a princípio. Se tu ficar com... É terça e quinta, né? Nossas aulas, certo? Você não quer colocar só para quinta? Uma aula por semana só? Você acha que é pouco? Assim, o que eu acho, não importa. Vai da tua dedicação de estudar sozinha. Mas, se a gente for fazer 2 horas, então que seja espaçadas, tá? Tipo, 2 horas num dia só, não sei como tá a tua agenda, mas o melhor seria 2 horas espaçadas durante a semana. Porque Entendi.
a gente, tipo, tu estuda na terça comigo, tu vai, mastiga o assunto, vê alguma coisinha na quarta e na quinta a gente veria uma matéria nova, para não ficar muito longe uma aula da outra, uma vez que tu tá com essas dificuldades em matemática básica, tá? Aham. Mas tu que sabe, decide isso e me fala, mas a princípio então eu vou tirar as aulas de terça. Ok. Pode colocar só uma, então. Uma na quinta ou duas na quinta? Ou uma na terça e uma na quinta? Aqui está seu lembrete. Eita, Tomar remédio amarelo. é Alexa. Pode colocar uma em cada? Você tem a Alexa, logo logo ela vai dominar a tua mente, hein? Esses negócios aí eu não boto fé. Tá escutando tudo que eu tô falando. Exato, tá mesmo. Eu vou até começar a falar mais baixo para ela não me ouvir. Mano, Tá eu tenho do lado, uma, né? eu tenho uma aspira com privacidade que um dia eu posso te contar melhor sobre essa história. Tomar remédio Mas amarelo. beleza, coloquei terça e quinta às 9, pode ser? Aqui está seu lembrete. Ok. Tomar remédio Ela Ok. não para de falar. Tchau, até a próxima, valeu! Tchau, professor. Obrigada.